Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h31. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A semana está começando, semana começou quente. Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Essa semana começou quente, muita coisa para fazer, muito trabalho para resolver, muito problema. Ih, meu Deus do céu. Como se não bastasse, entendeu? Tô todo enjoado por conta do remédio. Oi, Diane, boa noite, paz e bem. Ô, Jairton, boa noite, paz e bem. Então, hoje o negócio tá puxado, pessoal. Mas tá bom. Vamos em frente. Não vamos desistir, não vamos ficar, como eu direi, lamentando as coisas, não. Vamos tocar para frente, né? E hoje é um dia muito importante. E eu fico, às vezes, até surpreso. Porque a gente sabe que a gente tem as nossas devoções, aquelas pessoas que a gente tem uma devoção especial, né, o nosso santo. E hoje é o dia de um dos meus santos, um dos santos de devoção que eu tenho, né? E assim, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Como é que eu vou poder fazer a memória desse santo da minha devoção e juntar com o Evangelho, né? E aí, quando eu li o Evangelho, ai, caramba! Né? Tinha até um personagem que falava assim, ai, caramba! Porque tem tudo a ver. A leitura de hoje tem tudo a ver. E aí a gente vai fazer a live, né? Oi, Lena, boa noite, paz e bem. Fazendo essa memória, né? E buscando o Evangelho. E assim, não é só essa coincidência. Mas as outras a gente vai descobrir à medida que a gente for fazendo a reflexão, que vai ser em menos de um minuto a gente vai começar a ler o Evangelho. Tá? Essa semana a gente tem muita atividade. Amanhã eu tenho uma reunião de tarde grande. Quarta-feira eu tenho a banca de um querido amigo meu que trabalha comigo. Entendeu? Muita felicidade, porque só quem convive com ele sabe as dificuldades que ele enfrentou. Inclusive a epidemia, né? A pandemia de Covid bagunçou com a vida dele. Então, assim, é um momento de alegria e de felicidade. Tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve uma grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, a não ser Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles,
continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a tia Ana entrou. Boa noite, tia Ana. Paz e bem. Essa leitura é uma das passagens da Bíblia que eu acho, às vezes, mais estranha. Quer dizer, eu achava mais estranha, mas por volta de 2018, quando eu comecei a escrever as homilias de domingo, e quando nós tivemos a epidemia de Covid, que eu comecei a fazer live quase que diária, eu precisei estudar algumas coisas. E eu estudei sobre profecia. Sabe, porque a gente tem uma visão muito distorcida do profeta. Aquela coisa meio de filme de Hollywood, que o profeta é alguém que prevê o futuro, que o profeta faz grandes sinais, mas na verdade não é nada disso. Não é? Eu falava, inclusive, que o profeta ensinava 3 coisas. O que há de errado na nossa sociedade, o que é o certo, e nos chamava a sair do erro para o certo. Mas uma vez conversando com um padre jesuíta, ele falou assim: Bernardo, é mais simples. O profeta denuncia o erro e anuncia o reino. Denuncia o erro e anuncia o reino. Oi, Eliette, boa noite, paz e bem. E foi isso que aconteceu em Nazaré. Jesus foi a Nazaré, sua cidade natal, onde ele havia crescido com José, com Maria, com seus primos, com seus parentes. E lembrando que na época de Jesus, não raro, você teria, por exemplo, Maria e sua irmã na mesma casa, né, que José e o cunhado de Maria. Né? Não raro havia casas com 3, 4 famílias. Né? E devido a algumas situações, poderia até ocorrer de ter, por exemplo, o marido, a esposa, uma concubina, ou até mesmo a esposa e a viúva a cunhada viúva de um marido. Ou seja, havia famílias multinucleares na época de Jesus, e isso é importante porque não existia muito bem os conceitos de família que a gente tem. Então você pode encontrar em alguns evangelhos falando dos irmãos e irmãs de Jesus. Mas Jesus está na cidade dele, onde todos o conhecem, e ele é chamado à sinagoga. Era muito comum que aqueles que eram considerados bons pregadores eram chamados a pregar. E ele foi chamado a pregar. E ele pega o livro de Isaías para ler. E no livro de Isaías ele anuncia que ele foi ungido pelo Senhor para levar a boa nova aos pobres, libertar os cativos, curar os doentes e anunciar o ano da graça do Senhor. E ele diz: hoje essa profecia se realiza. Ou seja, ele anuncia que o mundo em que ele vivia era injusto, que o mundo que ele vivia existia a ganância, a pobreza, a opressão, e que ele veio trazer a libertação. Ele denunciou os erros do mundo e anunciou o reino. E, surpreendentemente, as pessoas se revoltam. E é muito bonita a resposta de Jesus, que vem em 2 momentos, e esses 2 momentos são muito significativos. O primeiro momento é quando ele fala assim: eu sei, o profeta não é bem recebido em sua terra. E aí ele cita 2 casos. E esses 2 casos são muito interessantes, porque o primeiro é uma seca. Olha aí o desequilíbrio ecológico. Já existia desequilíbrio ecológico lá naquela época, tá vendo? Estava fazendo mal às pessoas.
Olha, isso não é o que a campanha da fraternidade nos ensina? Que a crise ambiental provocada pela ganância dos ricos acaba causando mal ao meio ambiente, levando ao sofrimento dos pobres e indefesos, como as viúvas. E a viúva de Sarepta, uma pagã, recebe a visita do profeta. O profeta anuncia o reino e denuncia os erros. O erro da exclusão das pessoas, o reino da exclusão, o erro da exclusão religiosa, da exclusão sexista, da exclusão que leva à morte, né? Tá chegando alguém, oi, professor Eduardo, boa noite, paz e bem. Aquele que leva à morte, o desprezo das pessoas. Ele denuncia isso. E anuncia o reino, levando àquela mulher o necessário para que ela sobreviva aquele dia. Aquelas semanas, meses. Um novo exemplo. Houve na época de Eliseu uma grande epidemia de lepra, lembrando que a lepra bíblica não é a hanseníase de hoje em dia. Havia milhares de leprosos. Mas Naamã, o sírio, olha, outro pagão. Eliseu, outro profeta. Cura o pagão, novamente. Denuncia o erro de achar que Deus castiga as pessoas, levando as doenças e as desgraças. Não. Deus é bom, Deus é um amor eterno e perpétuo e absoluto, Ele não castiga ninguém. O que castiga as pessoas é a ganância. O que castiga as pessoas é o pecado dos ricos e poderosos que querem privar de tudo as pessoas. É a ganância de alguns que, para terem o maior luxo possível, estão dispostos a negar tudo. Saúde, educação, comida aos outros. E ele anuncia o reino. A esse Naamã, o sírio, ele cura. E é impressionante, porque Naamã quer pagar o profeta. E o profeta não aceita. Então Jesus mostra que na história da salvação, Deus sempre esteve ao lado daqueles que mais precisam. Deus socorre os que necessitam da sua graça e tem especial preferência por ela. E é claro que muitos se sentiram revoltados com aquilo. Porque ouvir palavras duras às vezes é difícil. E resolvem matá-lo. Olha aí, outro erro. O ódio de quem pensa diferente de você. A fúria contra aqueles que pensam diferente de você. A disposição de agredir ou até matar aqueles que pensam diferente. E como é que Jesus responde à extrema violência? Ora, Jesus poderia mandar um raio fulminar aquelas pessoas, poderia chamar 3, 4 anjos com espada de fogo e matar aquele povo todo, aquele bando de pecador maldito. Não. Ele simplesmente passa no meio deles. Com aquela autoridade que só as pessoas que têm a paz do profeta, a certeza que aconteça o que acontecer, eles estão em paz e seguirão. Como a gente precisa da cultura da paz na nossa vida hoje, enquanto tantos querem a cultura da guerra. E o compromisso com a profecia é um compromisso absoluto da igreja. Nós da igreja temos que nos comprometer com a profecia. Se você acredita e se você segue Jesus, você tem que se comprometer com a profecia. E aqui eu quero lembrar do ano de 1980, do dia 24 de março. Sabe, pessoal, é até gozado. O dia 24 de março de 1980 foi uma segunda-feira, como hoje.
Eles estavam na quaresma, como nós estamos. A diferença é que nós estamos na 3ª semana da quaresma e eles estavam na 4ª semana da quaresma. Era em torno de 6 horas. E um bispo estava rezando uma missa. Já havia feito sua homilia, já havia recebido o ofertório, já havia consagrado o pão, estava para consagrar o vinho e fez uma fala linda sobre o vinho, lembrando que o pão se torna corpo, o corpo hostilizado de Jesus e o corpo massacrado do povo de El Salvador. O mesmo bispo que no dia anterior, no 3º domingo da quaresma de 1980, tinha virado para todas as forças militares e policiais de El Salvador e dito: não cumpram ordens absurdas. Frente à ordem de matar, lembrem-se do mandamento de não matarás. Por isso eu vos rogo, vos imploro, vos ordeno em nome de Jesus, por este povo tão sofrido que cada vez sofre mais, cessem a repressão. Ele não falava à toa. Com 17 dias de bispo, Dom Oscar Romero vê massacrado Padre Ranúnfalo Grande. Padre Grande, aliás, não é Ranúnfalo. Ranúnfalo é Dom Oscar. Padre Grande é massacrado. É interessante, porque Dom Oscar Romero nunca foi um progressista. Alguns ficam dizendo que ele era da teologia da libertação, mas ele não era. Alguns diziam que ele era comunista, mas ele não era. Ele era o arcebispo de São Salvador, capital de El Salvador. Um homem conservador, comedido, muito culto, muito preparado, que assumiu o arcebispado de El Salvador, de São Salvador, e veio a ser confrontado com um golpe de Estado, um governo militar que estava matando à torta e à direita. Matava por matar. E num dado momento, matam o Padre Grande e 2 agentes que estavam com ele, 2 agentes de uma pastoral que estavam com ele. E ele se vê diante do dilema, do mesmo dilema que Jesus teve. Jesus poderia falar assim: eu vou ficar quieto, e eles vão esquecer e vai ficar tudo bem. Ou eu vou ser profeta. A mesma situação surgiu para Dom Oscar Romero, 1977. E ele vira e fala: se mataram o Padre Grande porque ele age dessa forma, eu preciso agir no lugar dele. Ele se coloca. Olha que coisa linda. Um bispo, o arcebispo se coloca: eu vou substituir o meu padre. Eu vou assumir o papel de profeta do meu padre. Enquanto várias pessoas querem usar de seus títulos para ter autoridade, para escapar das coisas, ele assume o papel de profeta e passa a agir a favor do povo sofrido. Quanto mais ele agia, mais odiado ele era. E era um homem de fé profunda. Certa feita, invadiram uma igreja e não permitiam que tivesse missa lá. Ele foi na igreja e o soldado daquela ditadura, furioso por ele ter entrado lá para rezar a missa, metralha o altar, destroça o sacrário e expulsa. Ele é colocado lá de fora da igreja. Ele para
de frente do carro com medo. Claro, ele não é irresponsável. Mas ele é profeta, ele volta. Volta para pegar as hóstias consagradas que estavam caídas no chão e é agredido, ele é chutado. Continua pegando as hóstias. E sai. E quando ele sai, entra no carro, os soldados vitoriosos. Expulsamos esse padreco safado. Deveriam pensar eles. Eu não sei se eles pensaram isso, mas na minha cabeça pensaram. Para surpresa deles, dali a pouco volta Dom Romero. Não deu nem 10 minutos. Coloca a sua alva, coloca a sua estola e vai na direção da igreja para rezar a missa. E quando o povo vê seu bispo indo para a igreja, o povo inteiro se junta. E era tanta gente para entrar naquela igreja que os soldados, mesmo armados com pistolas e metralhadoras, cedem. Porque, frente à força da profecia, só o martírio pode deter. Mas, se você mata o profeta, você mata o corpo, mas não mata a mensagem, não mata a profecia, não mata a ideia. E eles mataram, 2 anos depois, eles mataram Dom Oscar Romero, morto no meio de uma missa, quando ele levava o cálice com o sangue de Cristo. Ele verte o seu sangue. O sangue de Romero se mistura com o sangue de Cristo no altar do Senhor. É de tão profundo, tão fantástico pensar na maravilha disso. Dom Oscar das Américas, mártir da igreja, mártir do povo pobre, do povo sofrido, mártir dos que buscam a justiça e a libertação. Com teu sangue escorrendo, se mistura com o sangue de Cristo, o Deus encarnado, aquele que ouviu, que viu a aflição do seu povo, viu o seu sofrimento, ouviu o seu clamor, viu a opressão do Egito e desceu para libertá-los. Aqueles, mesmo Deus, que desceu a Israel sob o domínio sangrento dos romanos e a opressão descabida da elite governamental e religiosa de Israel. Aquele que descera 2 vezes para nos libertar, mistura seu sangue com o seu profeta. A força da profecia nunca pode ser esquecida. O compromisso do profeta de denunciar o que é errado e anunciar o reino de paz, de amor, de perdão e misericórdia, de acolhimento e de inclusão, o reino de justiça e justiça social. Este compromisso nunca pode ser esquecido por sua igreja. Como dizia Dom Helder Câmara, que a igreja nunca deixa a profecia. Como dizia Dom Oscar Romero, numa sociedade injusta, se a igreja não é perseguida, é porque ela concorda com a justiça. Que nós nunca nos calemos diante do mal. Que nós nunca nos acovardemos diante da injustiça e da opressão. Que todos nós possamos ser profetas e profetisas, hoje e sempre, até o dia que nos encontrarmos com o Senhor, todos alegres, felizes, de braços dados, dizendo claramente: Senhor, não sei se fizemos alguma coisa, mas não deixamos morrer a profecia. Amém? E agora há pouco eu acabei de lembrar de uma frase
Dom Oscar Romero, se me matarem, eu ressuscitarei no coração do meu povo. E hoje, 45 anos depois, ele não ressuscita só no coração do povo salvadorenho, que o transformou em santo quase que imediatamente, mas no coração de milhares de homens e mulheres que existem na América Latina e muito além dela. Essa é a reflexão de hoje. São 19h57, até que eu não falei tanto. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham ficado chocados, perturbados, balançados e que vocês repensem a vida de vocês. Que o exemplo de Oscar Romero não seja um exemplo em vão. Que todos aqueles que lutam pela justiça, pela liberdade, pelos direitos humanos, saibam que há pessoas que intercedem por vocês. Bom, amanhã, 19h30, a gente se vê de novo, tá? Vou terminar deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, Oscar das Américas, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do bispo e pastor. Não, por intercessão do bispo e do pastor, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênção.